Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, o seu lar, toda a sua família. Queremos dar boas-vindas a todos, hoje porque estamos aqui neste domingo, primeiro dia da semana, para juntos nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Importante estudarmos a Bíblia, conhecermos e obedecermos a Bíblia, que é a Palavra de Deus, e nós estamos aqui exatamente buscando este conhecimento, porque queremos agradar ao coração de Deus e também que as suas bênçãos estejam sobre a nossa vida. Como bem escreveu o salmista, a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Estamos começando hoje uma nova série de estudos, na série Ministério de Jesus, para a Escola Bíblica Dominical, a revista A Vida de Jesus. A Vida de Jesus. Aquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus. O Filho unigênito de Deus, o Messias ungido, que veio ao mundo para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Começando hoje e nos próximos domingos também, culminando, com a chegada do Natal no final do ano, nós estaremos estudando alguns aspectos relevantes sobre a vida de Jesus desde o seu nascimento. Nós estaremos aqui compreendendo a dimensão, a profundidade, a relevância de Jesus e a sua história a partir do seu nascimento, para que possamos aplicar esse conhecimento na nossa vida prática, como homens de Deus, mulheres de Deus que somos. Nós vamos orar ao Senhor agora e, na sequência, traremos um resumo desse estudo que já está acontecendo nesse domingo pela manhã também, nas classes, com todos os alunos e professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Oremos. Senhor, obrigado por este domingo, primeiro dia da semana, quando o Senhor reúne o teu povo na tua casa, para que aqui juntos estejamos estudando a tua palavra, te servindo, adorando, louvando o teu nome. Obrigado por essa oportunidade tão importante, tão preciosa para nós. Obrigado, ó Deus, pela tua presença, o teu Santo Espírito que nos conduz, que abre os nossos olhos e o nosso coração para compreendermos e para obedecermos a tua santa palavra. Nos conduza mais uma vez neste dia, nesta manhã, neste estudo bíblico, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Bom, vamos começar exatamente pela parte inicial, pelo começo. Claro, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o nascimento do Senhor Jesus. Um menino nos nasceu. Este é o título do estudo bíblico da nossa revista de hoje. O versículo-chave está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, o versículo de número 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Qual é o objetivo do nosso estudo hoje, dentro desta série que fala sobre a vida do Senhor Jesus, registrada nos Evangelhos, na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? Queremos esclarecer os fatos que são relatados por aqueles que viram, ouviram, presenciaram, são testemunhas daquilo que foi a vida terrena do Senhor Jesus. E no caso específico de hoje, nós vamos abordar o seu nascimento. Quando nós falamos sobre o nascimento de Jesus, a nossa cultura popular nos direciona para a celebração do Natal. Acontece no mês de dezembro, no dia 25. Mas a pergunta é, será que de fato o Senhor Jesus nasceu exatamente no dia 25 de dezembro? A resposta categórica é não. Muito dificilmente. Jesus ele não nasceu nessa época do ano, porque nós observamos os detalhes do relato. Mas nós celebramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E outra coisa também é que quando nós falamos sobre o Natal, o que é que vem à nossa mente? Logo, lembramos aí dos presépios, das programações especiais de Natal, as peças de teatro falando sobre o nascimento de Jesus,
Maria, José, o jumentinho, a estrebaria, falamos sobre os magos, falamos sobre a estrela de Natal, também sobre Herodes. Todas essas coisas, todos esses elementos aqui estão presentes na cultura popular, estão também presentes na narrativa bíblica. Diante de tudo isso, ao iniciarmos esse estudo falando sobre a vida e sobre o ministério do Senhor Jesus, nós precisamos fazer esta pergunta e biblicamente encontrar resposta. Será que realmente nós conhecemos como o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Filho unigênito de Deus, veio a este mundo? Nós temos aqui algumas perguntas e vamos encontrar na Bíblia também algumas respostas. Em primeiro lugar, quando Jesus nasceu? Quando? Qual o dia? Qual o local? Qual a data? Qual o mês? Qual o ano que o Senhor Jesus nasceu? Nós estamos distantes aproximadamente 2000 anos da data em que o menino Jesus nasceu na estrebaria em Belém. O impacto do nascimento de Jesus, a importância do nascimento de Jesus é tão grande, que a história da humanidade é narrada, dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Toda a história, ela está dividida assim. Nós temos uma narrativa nos livros de história sobre tudo o que aconteceu na humanidade antes de Cristo e depois de Cristo, especialmente no mundo ocidental. Aqui a nossa história, ela se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. É importante nós dizermos que foi apenas no ano de 525 que o Papa João I pediu a um monge que preparasse um calendário para a Igreja Ocidental. Em 1582, o Papa Gregório XII oficializou esse calendário. Por isso é que nós chamamos de calendário gregoriano. Descobriu-se depois alguns erros, algumas falhas, isso foi corrigido, foi acertado, enfim, mas esta é, em suma, a origem. Para sabermos a data exata, precisa do nascimento do Senhor Jesus, nós então precisamos antes compreender que é uma tarefa difícil, quase impossível, porque a datação ela era diferente naquela época. Hoje é tudo muito fácil. Os dias, as horas, os minutos, os segundos, os meses, os anos. Mas antigamente era diferente. E um dos hábitos é que as pessoas datavam de acordo com as autoridades, os reis, os príncipes, as pessoas que estavam no comando, os governadores. O historiador Flávio Joséfo, por exemplo, ao descrever a reforma do templo em Jerusalém, ele vai dizer que Herodes começou esse trabalho de expansão no 18º ano do seu reinado. Vejam só, a datação, ela dependia, portanto, de quem estava no poder, quem era o rei, quem era o governador, quem estava ali à frente liderando. Então, isso também cria uma grande dificuldade para os especialistas a cravarem uma data exata, uma data precisa do nascimento do Senhor Jesus. Por isso, quando nós falamos sobre as datas no mundo antigo, não estamos nos referindo aos dias especificamente, mas a períodos de tempo de um evento, e a datação então do nascimento de Jesus, ela é complexa, mas nós temos aí vários indicativos que nos fazem uma aproximação. Eventos bíblicos. Decreto de César Augusto, como está em Lucas 2:1. César Augusto foi imperador de Roma entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Dias do rei Herodes, Mateus 2:1, Lucas 1:5. Herodes foi governador da província romana da Judéia entre 37 e 4 a.C. Dias e morte de Herodes, Mateus 2:19. Segundo Flávio Joséfo, o historiador, Herodes morreu em março do ano 4 a.C. Agora, ouça com muita atenção. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no versículo 16, descobrimos que Herodes mandou matar crianças até 2 anos, pois, segundo as informações dos magos,
essa seria a idade de Jesus no momento. O nascimento de Jesus se deu, portanto, até 2 anos antes da morte de Herodes, isto é, entre 6 e 4 antes de Cristo. Jesus provavelmente nasceu no início da primavera, no último mês do calendário, mês de Adar, março, abril, quando a cidade estava superlotada. Como foi o nascimento do Senhor Jesus? Como? Cada um dos evangelistas tem uma narrativa diferente, uma perspectiva diferente acerca do nascimento do Senhor Jesus e o início da história de Cristo, o Senhor e Salvador. Por quê? Mateus tinha um objetivo, Marcos tinha outro, Lucas tinha outra intenção e João tinha também os seus propósitos pessoais. Além disso, cada um dos 4 evangelistas escreveram pensando em um público-alvo. Cada um deles queria alcançar um grupo específico de pessoas. Por isso é que nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando nós colocamos os 4 lado a lado, nós vamos encontrar alguns fatos narrados em uns, em outros não. Vamos encontrar pequenas diferenças no texto também. Mas o importante para nós é que a essência ela é preservada e todos eles têm mais semelhanças, muito mais semelhanças do que diferenças. Diante dessas distintas perspectivas, Mateus e Lucas são os únicos entre os 4 evangélicos que narram, que relatam detalhes sobre o nascimento do Senhor Jesus. Ambos, claro, em seus 2 primeiros capítulos. A diferença entre os relatos, em algum momento, pode até deixar o leitor um pouco confuso, mas quando nós observamos as semelhanças, nós vamos ver que elas são muito maiores e isso dá muita credibilidade para a narrativa. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre as diferenças entre os 2 relatos. Mateus narrando o nascimento de Jesus, Lucas narrando o nascimento de Jesus. Mateus e Lucas possuem genealogias diferentes por possuírem propósitos teológicos diferentes em seus relatos e por estarem se dirigindo a públicos distintos. Eles queriam alcançar pessoas de um grupo diferente do outro. Por isso, vamos encontrar alguma diferença aqui nessa narrativa. Mateus, ênfase na linhagem real davídica de Jesus. Lucas, ênfase na linhagem biológica de Jesus. Mateus conecta Jesus com Abraão, ressaltando o cumprimento da aliança que Deus havia feito com Abraão. No caso de Lucas, ele já faz uma conexão de Jesus com Adão, para lembrar-se da criação de Deus, ressaltando a salvação do Senhor para toda a humanidade. Em Mateus, 26 nomes estão entre Davi e José. No caso de Lucas, 40 nomes estão entre Davi e José. Vejam, nós temos aqui algumas similaridades e algumas diferenças, e elas são de fato importantes, e elas somam aqui e acrescentam e valorizam toda a narrativa dos evangelhos acerca do nascimento de Jesus. Mateus traça a legalidade do reinado de Jesus como verdadeiro rei davídico e Messias. Lucas traça a universalidade de Jesus e o desenrolar do plano de Deus desde Adão, o primeiro homem que Deus criou. Mateus destaca as mulheres para enfatizar salvação aos gentios e perdão dos pecados. No caso de Lucas, ele não menciona mulheres, mas a ênfase universal se dá na extensão a Adão. Mateus segue a linhagem de Salomão e passa por Jeconias. Lucas segue a linhagem de Natã, aparentemente evitando o julgamento pronunciado em Jeremias, como está na Bíblia no capítulo 22. Alguns estudiosos vão considerar que a genealogia de Mateus segue a linhagem do pai, que seria José. E a genealogia de Lucas já segue a linhagem da mãe, que seria Maria.
Essa diferença nos pontos de vista pode ser explicada pela possibilidade de a história ter sido transmitida pelos dois lados da família. A família de Maria tinha uma narrativa, a família de José tinha outra narrativa. E isso é muito possível, porque Jesus, durante o seu ministério, inclusive, teve a presença, a companhia da sua mãe, dos seus irmãos, e depois que Jesus é crucificado, morre, ressuscita e volta para a eternidade no céu, Maria e também os irmãos e irmãs de Jesus continuaram acompanhando os apóstolos e fizeram parte da igreja. Mas nós precisamos também destacar aqui as semelhanças que há nas duas narrativas, Mateus e Lucas, os evangelistas, quando eles falam sobre o nascimento do Senhor Jesus. Várias semelhanças. Vou listá-las aqui agora e colocar aqui na tela também para que você possa acompanhar. Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande, Mateus 2 e Lucas 1. Jesus é descendente de Davi, Mateus 1, 20, Lucas 1, 27 e 2, 4. José e Maria estavam legalmente comprometidos um com o outro, mas não tiveram relações sexuais antes do nascimento de Jesus. Mateus e Lucas narram esta verdade. A gravidez de Maria é considerada uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, tanto em Mateus quanto em Lucas. Anjos anunciaram o nome de Jesus. Jesus é considerado o Messias da linhagem de Davi e o Salvador do seu povo. Também isto está presente na narrativa do evangelista Mateus e de Lucas. Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Está lá em Mateus 2 e Lucas 2 também. E a ordem dos eventos, a sequência da narrativa, com todos os eventos em ordem cronológica. O nascimento de João é anunciado a Zacarias, o nascimento de Jesus é anunciado a Maria, Maria visita Isabel, temos então o cântico de Isabel e o cântico de Maria, temos depois, nesta sequência cronológica aqui, o nascimento de João e o cântico de Zacarias. Circunstâncias do nascimento de Jesus são explicadas a José, o pai do Senhor Jesus aqui. Nascimento de Jesus, na sequência, logo após a visita dos pastores que estavam com seus rebanhos no campo. Circuncisão de Jesus, com mais ou menos uma semana. Apresentação de Jesus com 40 dias. Visita dos magos, fuga de Maria, José e Jesus para o Egito por causa da matança das crianças, assassinato dos meninos em Belém, retorno a Nazaré após a morte do rei Herodes e Páscoa em Jerusalém, quando Jesus ensina aos mestres que estavam no templo, mesmo tendo ainda somente 12 anos de idade. Um terceiro ponto que nós queremos trazer e compartilhar no estudo da lição de hoje é sobre os reis magos, os magos. Esta narrativa que está presente na Bíblia é importante e traz uma mensagem espiritual necessária para nós hoje também. Eles eram sábios, muito provavelmente estudiosos dos astros, que vieram do Oriente, eles eram astrônomos. Eram pessoas ricas, poderosas, e é muito importante a presença deles aqui na narrativa ao falarmos sobre o nascimento do Senhor Jesus. Sendo Belém próxima a Jerusalém, a viagem de ida e volta dos magos entre as duas cidades não foi de 2 anos, como possivelmente a narrativa nos faria pensar. Isso significa que os reis magos não chegaram imediatamente após o nascimento de Jesus, mas um bom tempo depois do nascimento do Senhor Jesus é que eles estiveram com Maria, José e com a criança também e ofereceram os seus presentes, ouro, incenso e mirra. O relato dos sábios aponta fortemente para o alcance universal do reino do Senhor Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles vieram de outro país, eles eram de
outra cultura, eles vieram de países distantes, eles percorreram muitos quilômetros, viajaram muito tempo, seguindo o brilho da estrela para estarem com Jesus, o Rei dos judeus. Assim como os não-judeus juraram lealdade a Jesus como rei, por meio da adoração e dos presentes, este rei não limitaria o seu reino à Palestina. Jesus veio primeiramente para aqueles que eram seus. Ele realmente veio para ser o salvador do povo de Israel. Mas, na sequência, o plano de Deus é que ele se tornasse o salvador de todos os povos, raças, línguas e nações em todo o mundo. Não apenas o salvador de Israel, não apenas o salvador dos judeus. Bom, como nós poderíamos concluir e resumir o relato do nascimento de Jesus que está presente no Evangelho de Mateus e o relato do nascimento do Senhor Jesus que está no Evangelho de Lucas? Em resumo, o relato em Mateus ressalta que Jesus é a esperança de Israel e que a sua bênção alcançará os gentios. Jesus é o legítimo governante do mundo, não Herodes, os líderes de Jerusalém ou qualquer outra autoridade sobre a face da terra. Mateus também vai mostrar que Jesus é a presença de Deus encarnada aqui conosco na terra. Ele, Jesus, é o ápice em que toda a história bíblica humana culmina. E Lucas? Bom, em resumo, o evangelista Lucas ressalta que Jesus é o Salvador e Senhor, que traz liberdade espiritual e também socioeconômica, com compaixão pelas mulheres, pelos pobres e outros marginalizados que há na sociedade. A vinda de Jesus, do ponto de vista de Lucas, inverte os valores, padrões e crenças do mundo, sendo ele, Jesus, o Cristo, enviado a todos os povos. Nós ficamos por aqui hoje e no próximo domingo estaremos dando sequência, falando um pouco mais sobre a história de Jesus, a história do Senhor Jesus, o Senhor e Salvador do mundo. Até lá, um grande abraço, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e toda a sua família também.